Graça e paz, povo de Deus, sou o pastor Cristiano Lopes, esse é o programa Semeando Vida. Bom estarmos juntos conversando acerca da palavra. Pastor Márcio Bretas, graça e paz. Graça e paz, pastor Cristiano, graça e paz, você que nos acompanha. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Canal no YouTube, vá lá, faça a sua inscrição da igreja, tem o meu canal também, se inscreva lá. Nesse tempo, né, que a gente está vivendo a palavra ministrada através das redes sociais, a internet se tornou o mar da Galileia. Né? Se Jesus Cristo naquela época tivesse acesso àquilo que seria a internet, ele ia usar a internet que conectava pessoas, era o mar. Jesus então pegava ali o barquinho e ia de uma margem a outra para poder falar do evangelho. Então o canal do YouTube, o nosso Facebook, a página na internet é para isso. Se conecte para a gente poder compartilhar acerca da palavra do Senhor. Por falar da palavra, pastor Márcio, né? Mandar um beijo para pastor Cid, pastora Viviane, pastor Márcio lá em Jardim. Está aqui. Lá em Jardim Esperança, Deus abençoe sua vida. 2 Timóteo 3, no verso 16, Paulo ele escreve uma carta pastoral, e a carta pastoral é para ensinar, é para direcionar, é para exortar, é para confrontar, é para elogiar. A carta pastoral de alguém que tem um conhecimento maior e está preparando, né, aquela pessoa que recebe essa carta para algo maior acerca daquilo que é o Evangelho. Então Paulo escreve para o discípulo Timóteo essa carta pastoral, e nessa 2 Timóteo 3, no 16, ele diz assim: pois toda a escritura sagrada, eu gosto quando eu pego a expressão toda, tudo, toda, então é toda, capa a capa, a escritura sagrada é inspirada por Deus. E qual é a situação dessa inspiração? Para que essa Bíblia, essa palavra, a Escritura Sagrada, ela é útil? Para que ela é? Quer dizer, que toda a Sagrada é inspirada por Deus e é útil. Útil para quê? Aí a gente vê todo tipo de construção da utilidade. Eu vou acabar de ler o texto. Toda expressão da utilidade da Bíblia Sagrada. Se a gente for no kardecismo, vai pegar os textos da Bíblia Sagrada, vai ter uma utilidade. Eu não estou falando mal de religião, mas para aquela utilidade daquilo que é o necessário, para que haja um convencimento, já que o Evangelho, segundo Allan Kardec, não traz o peso sozinho, então tem que ter ali a Bíblia Sagrada de uma certa forma. E a gente vai pensar em todas as áreas, né, do Centro Espírita Menino de Jesus e tudo mais, a Bíblia vai estar ali numa utilidade. Satanás também usou a Bíblia de uma forma útil, pegou aquilo que era a palavra, distorce para Eva, e para Eva teve todo sentido. Ele pega a palavra, tenta distorcer para Jesus, mas dando todo sentido. Então, a Bíblia Sagrada tem utilidade para poder pedir dinheiro, tem utilidade para poder falar de cura, mas ser um charlatão, misericórdia, vamos embora. Tem utilidade para poder... Foi uma entrevista que houve, foi uma situação de estar na televisão, canal aberto, um pastor de uma determinada cidade que estava lendo o texto, dizendo assim, pega a mulher do teu próximo e adultera, mas não era adúltera. E ele pegou a mulher do próximo e adulterou com ela. E estava assim dizendo naquilo que era entrevista, né? Mas está escrito aqui, pega a mulher do seu próximo e adultera. Aí o jornalista, não, aqui está escrito adúltera. Ele, já foi. Então são várias situações que a Bíblia Sagrada se torna útil. Mas nessa carta pastoral, o apóstolo Paulo está dizendo assim para Timóteo, toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E 17, isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Até aqui me deu o Senhor. Eu fico pensando assim, porque muito o ser humano ele tem dificuldade de ter alguém que diga para ele o que ele tem que fazer. Ele tem essa dificuldade, né? É lógico que você precisa ter a sua opinião, né? Você tem sua personalidade. Porém, qual é a dificuldade que o homem encontra com aquilo que é a Bíblia? Porque a Bíblia diz exatamente o que ele precisa fazer. Aí o homem encontra esse bloqueio, né? E essa dificuldade, porque ninguém está dizendo o que eu tenho que fazer. A Bíblia, de capa a capa, como o senhor disse, ela nos diz o que nós temos que fazer, cara.
Você não tem que matar, você não tem que roubar, você não tem que adulterar, você não tem que mentir, você não tem que enganar, você não tem que fazer um monte de coisa. E é esse monte de coisa que um monte de gente não quer deixar de fazer. Aí Jesus ele diz assim, olha, aquele que olhar para uma mulher e desejá-la, né, já adulterou com ela. Então, porque foram falado aquilo que era o adultério lá no Antigo Testamento. Então tem... Tinha que ter um flagrante, né, no Antigo. Pegou em flagrante, aí deu ruim. Jesus disse, não, é fora o íntimo. Se na intimidade você sentiu o desejo, já foi, filho. Então, para muitas pessoas é muito difícil. A pessoa coloca isso. Não é que o evangelho seja difícil, mas para as pessoas, ou para muitas pessoas, é muito difícil você fazer o que a Bíblia está dizendo para fazer. Porque ele confronta. Pô, você não pode falar, não é que não pode. A Bíblia ensina a você não falar mal do outro, a você não apontar o erro, a você não enganar, e um monte de coisas que as pessoas estão fazendo hoje. E dentro das igrejas também. Então, qual é a dificuldade de se envolver com Deus? É eu deixar de ser quem eu sou para ser quem Deus quer que eu seja. Mas para ser quem Deus quer que eu seja, eu preciso, querido, fazer tudo que Ele está mandando eu fazer. E muita gente tem essa dificuldade de obediência, pastor. Não, ninguém me diz o que fazer, como fazer, a vida é minha, eu vou viver do jeito que eu quero. Aí bate de frente, não consegue, tem essa dificuldade, porque o apóstolo Paulo falava muito com Timóteo. Timóteo, e o que Timóteo fez? Cara, o cara tá mandando toda hora, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, mas ele entendeu que aquilo era pro bem dele e para as pessoas aonde ele estava inserido. Hoje tem muita gente que vive mal, as pessoas que estão do lado dessas pessoas vivem mal, porque ela tem dificuldade de entender que aquilo que Deus pede, manda fazer, é necessário que se faça. E só para testemunhar, né, um dia, enquanto novo convertido, as dúvidas que todo novo convertido tem, aí você vem do mundo, né? Eu sempre lidei com a área da educação física. Muitas vezes eu pegava olhando para o corpo de uma pessoa, mas vendo ali aquilo que era a minha área. Então, se a pessoa trabalha com carro, vai ver ali a dificuldade da porta, o erro. É isso aí, é cada um na sua área, né? E com muita verdade, né? Essa expressão do olhar para alguém, tanto homem quanto mulher, naquilo que é a estrutura física, na época que eu vivia, né? A área da educação física, academia, campeonatos, etc., não tinha essa intenção do desejo. Você via, mas não tinha. Você chega na igreja agora e você é confrontado com isso, né? A situação, poxa, olhei, estou pecando, não estou? Confronto de fórum íntimo, né? E um dia, eu conversando com o pastor, ele falou assim, não, pecado é você olhar a segunda vez. Então, se você olhar a primeira e continuar olhando... Agora, se você voltar a olhar aí, você está desejando. Agora, tudo para poder arranjar um lugarzinho daquilo que são suas vontades. Satanás fez a mesma coisa com Jesus. Ele falou assim, você não é filho de Deus? Ele não falou que não era. Você não é filho de Deus? Se é filho de Deus, não está com fome, transforma a pedra em pão. Aí ele podia dizer assim, Jesus, é capeta, então você vai ver só como eu tenho poder, ele vai lá e transforma a pedra em pão. O que ele faz? Nem só de pão viverá o homem. Traz alguém, eu vi alguns pastores aí na internet que receberam facada, e o outro foi receber facada também, e o cara batia no peito e dizia assim, eu sou homem de Deus! Cara, Jesus nunca faria um negócio desse. Nunca faria. E a gente vê agora, e tem gente lá, cara, e tem gente lá chorando, gritando, clamando. Eu estou vendo Paulo dizer, a palavra, a escritura é inspirada e útil para quê? Cara, ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir falta, ensinar a maneira certa de viver, é aquilo que o Senhor colocou. As pessoas não querem, né, abrir mão de algumas coisas. Não, então, a gente não vê Jesus fazendo isso em tempo nenhum e ensinando os discípulos também a não serem assim. A gente vê os discípulos, quando começaram a caminhar com Jesus, Pedro, não, eu vou contigo, arrancou a orelha, o João pediu para descer fogo do céu, e uma situação. Depois a gente vê nitidamente essa transformação da diminuição desses caras e do crescimento de Deus na vida deles. Depois que Jesus foi crucificado, ressuscitou, foi
os céus, aquela coisa toda, que eles viveram esse momento da descida do Espírito Santo. Aí você vê nitidamente, pastor, as atitudes deles antes e depois, cara, como que eles diminuíram e como que Deus cresce na vida deles. E é nítida essa mudança, essa transformação, coisa que muita gente hoje está deixando de viver porque não quer diminuir, sabe? Porque, cara, como que eu vou fazer algo que Jesus não fez, pastor? É o que eu disse outro dia. Existem pessoas, parece que querendo ser mais do que Jesus, mais poderoso, mais misericordioso, mais amoroso, não sei, né? Eu só sei que o evangelho é simples, viva ele e você vai ser bem-sucedido, como eu disse no outro programa. Eu termino de novo dizendo: mastiga com o dente do cérebro isso aí. Deus abençoe sua vida.